Professor Ático Chassot. Não o conheço pessoalmente, foi apresentado a mim pela minha irmã. Foi uma excelente entrevista, surpreendido com as memórias desse professor, e nós seremos surpreendidos hoje por uma história inédita. O professor que já publicou as suas memórias nos contará uma história inédita da sua carreira. Com 80 anos, o professor Ático Chassot já passou pelos mais diversos níveis de ensino. 60 anos de magistério, tendo atuado em escolas públicas no Rio Grande do Sul, também em cursos pré-vestibulares, ensino médio. Tem toda a sua formação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a licenciatura em Química, o mestrado em Educação, o doutorado em Ciências Humanas. Atualmente é professor da Rede Amazônica de Ensino de Ciências. Orienta doutorados lá. E professor visitante sênior da Universidade do Sul e Sudeste do Pará, em Marabá. Tu muito bem se pode imaginar, Sandro, que quem está no seu 60º ano de magistério deve ter muitas histórias a contar. Eu, em 2011, quando fiz 50 anos de professor, publiquei um livro de mais de 500 páginas, onde existe um capítulo para cada um dos 50 anos, desde 1961 a 2011. Um livro trabalhoso, pelo volume ficou um livro caro, se esgotou a primeira edição e eu nunca mais reeditei esse livro. E nem quero reeditar, não faço questão de reeditar esse livro. Mas se um dia tu encontrar esse livro num sebo, ele se chama Memórias de um Professor, Hologramas Visto desde um Trem Misto. Dá para ver, não? Se um dia tu encontrares esse livro num sebo, eu recomendo que compres. E tu vês que, como sobre o sebo eu não tenho direito autoral nenhum, então não é propaganda indevida. Bom, eu pensei, desde os dias que tu falaste a primeira vez que queria me entrevistar, para contar uma história. E eu pensei que história eu contaria que pudesse agradar. Eu penso que essa história é dos, digamos, 1965, 66, eu me lembro de coisas desse período. Eu, então, era professor em São Leopoldo, que é um município da Grande Porto Alegre, a 30 quilômetros de Porto Alegre. E a história que eu conto aconteceu na escola pública, Colégio Estadual Professor Pedro Schneider. Aliás, eu visitei essa escola muitos anos depois e só encontrei uma modificação na escola, ou melhor, duas. Tinha ventiladores na escola, que na época que eu era professor não tinha, e tinha um grande cerca de pedra, de ferro cadeada a escola. Quer dizer, então, a escola nada tinha mudado a não ser essas duas coisas que não tem nada que ver, não precisavam ter na escola. Bom, mas a história é a seguinte: pelo conteúdo que eu estava dando, eu imagino que era, então, o segundo científico, como se chamava o hoje segundo ano do ensino médio. Eu estava dando aula de química orgânica. E eu me lembro que eu estava falando o que acontecia com ácidos graxos quando se hidrogenava. Eu digo, então, na região, tinha bem perto de Porto Alegre, um município onde eu tinha uma grande fábrica de óleos de soja do grupo Bung, que na época se chamava Sanrig, Sociedade de Moinhos Rio Grandense, uma coisa assim, mas daquele grande grupo Bung Bog. E ali, então, fabricavam óleo de soja. E esse óleo fabricavam margarina. Aí eu perguntei, você sabe qual é a diferença
do óleo de soja e da margarina, já que os dois são produtos da soja. E comecei a explicar, eu digo, quando a gente hidrogena os óleos de soja, eles se solidificam e se transformam em margarina. E aí tinha uma aluna na primeira classe que me olhava apavoradamente com seus olhos brilhantes e, de repente, ela não se conteve. Professor, e de onde é que eles arrumam tantos óleos para fazer para fazer margarina? Ou seja, ela estava entendendo que eles pegavam os glóbulos oculares, os óleos, e hidrogenavam nesses óleos para fazer margarina. Bom, pela tua expressão, eu acho que eu posso considerar uma boa historinha, não é verdade? Aqui, de novo, eu vou ser original e vou ser um pouco intimista para ti. Eu recordo de vez em vez, já deve fazer uns 5 ou 6 anos, em Rondônia, em Porto Velho, e almocei do lado de Tinha um grupo de colegas do Instituto Federal de Rondônia que tinham me convidado e estávamos almoçando informalmente e sentou-se ao meu lado um ex-carmelita. E que tu já pode ver que é um espécime raro. Eu não sei quantos ex-carmelitas... É o único ex-carmelita que eu conheço e não sei se tu conheces algum ex-carmelita. Bom, e ele me disse uma coisa que eu acho que responde à tua pergunta. Ele me disse, enquanto professores, nós devemos ser profetas. E eu acho que esta é a missão que pode ser reservada a cada uma e a cada um de nós que é professor. Profetizar. Hoje é tempo de fazer profecias. Não essas profecias bíblicas, mas contar das nossas expectativas a respeito de educação. Então, quando tu me perguntas quais são aquilo que deve se esperar para a educação, eu digo que nós tenhamos professores que saibam profetizar, saibam não apenas anunciar, mas também denunciar. Eu acho que nós nos esquecemos dessa nossa função de denunciar, anunciar e denunciar. E outro detalhe, nós temos que pensar em uma nova escola. Essa escola que está aí, ela já tem 500 anos. Nós temos essa escola igual à escola que Lutero criou quando ele viu que a maioria das pessoas não liam a Bíblia que ele, com tanto esforço, traduziu do Gênesis ao Apocalipse, eu acho, e criou, então, escolas públicas em cada igreja reformada, e essa escola continua aí desse jeito. Essa escola está se uberizando, essa escola está aí, está no YouTube. Hoje, se tu pegares qualquer assunto acerca de aula que nós temos que dar amanhã, tem uma aula melhor que a nossa no YouTube. Tem uma aula melhor que... Eu posso ir no YouTube e ver como é que se descasca cebola, como é que se aprende a tocar violão, como é que se... E aí eu me acho que eu sei dar aula. Não, eu tenho que ir lá ver como é que os outros dão aula melhor do que eu. Eu vou faltar com a modéstia agora. E como provavelmente isso não vai me atingir muito, tu vais me deixar ser imodesto. Tu podes imaginar, nessa história toda de vida, quantos professores eu tive na minha vida. E eu lembro mais aqueles professores que eu, assistindo às suas aulas, eu tenha me dito assim: eu não vou querer fazer deste jeito. Ou seja, eu tenho muito mais contra-exemplos, e por isso que eu disse que eu ia ser imodesto,
do que grandes inspiradores de não fazer assim, porque eu tenho duas marcas que eu acho muito importante que nós devemos cuidar, e eu cuido. A primeira é ser dogmático. Nós temos que fugir ao dogmatismo. A escola é dogmática, e quando eu digo escola, eu estou me lembrando desde o nível da educação infantil até a pós-graduação, doutorado, mestrado, pós-doutorado, etc, etc. Por que a escola é dogmática? A escola é dogmática porque ela nasceu na igreja. E a igreja é dogmática. A igreja tem que ser dogmática, porque a igreja defende verdades eternas, enquanto que a ciência defende verdades provisórias. Então, essa é a grande diferença. Uma exige a crença, a fé. Outra exige a razão, o entendimento. Então, a escola não pode ser dogmática. Nós, professores, temos que aprender cada vez mais a dizer: é provável, talvez, eu acho. E os professores têm medo de dizer é provável, de dizer eu acho, porque eles acham que perderão o crédito diante dos estudantes quando disserem: olha, isso eu não sei. Se uma aluna ou um aluno meu, de mestrado ou doutorado especialmente, chegar e me disser assim: disto eu tenho certeza, sabe o que eu digo para ele? Disto nós não vamos mais falar. Porque, se tu tens certeza, eu não preciso estudar. Eu só quero saber das coisas que tu tens incertezas. Me interessa. Eu sempre digo que uma pergunta de mestrado, de doutorado, a gente não inventa, ela existe. E eu só posso estudar aquilo sobre o qual eu tenho dúvidas. Sobre o que eu tenho certezas, eu não posso estudar mais. Então, a primeira coisa é essa: não quero professor de dogma. Segunda coisa, eu acho que nós não podemos, eu não quero, eu cuido de não ser autoritário. Mandar. Eu acho que nós não. É desagradável mandar. Eu não. É coisa. Se me perguntar o que eu tenho mais necessidade, é da sala de aula. Eu vou pegar aquela expressão que talvez esteja um pouco... É um modismo, mas eu gosto do chão da sala de aula. Isso é uma coisa que me agrada. O que me desagrada enquanto professor? Cuidar de prova, por exemplo. Eu acho que cuidar de prova é sempre uma coisa policialesca. Eu não gosto de cuidar de prova, porque eu não gosto de ser autoritário. Eu não sei mandar. Eu não mando nos meus filhos, eu não mando na funcionária que trabalha na minha casa. Eu não sei mandar. Eu sei pedir, eu sei sugerir. Desculpe, eu sei que eu te disse que eu ia ser imodesto. Então, me perdoa ser imodesto. Então, eu tenho me inspirado mais nos contra-exemplos, e são contra-exemplos os professores autoritários e os professores dogmáticos. Eu acho que era isso, Sandro.